reserva ovariana. Esse é o tema da nossa segunda live do Guia Fértil, que é o que eu busco de essencial, de informação para o casal que sofre de infertilidade. Então, o objetivo agora do mês de junho, mês de conscientização da infertilidade, é trazer a informação que eu considero essencial para todo casal que sofre de infertilidade. Como eu brinquei na live anterior, às vezes eu estou discutindo o detalhe do detalhe, a trombofilia, a alteração das células NK do endométrio, mas isso faz com que alguns casais se percam. Porque cada vez mais, todo santo dia, eu tendo pacientes que estão fazendo fertilização in vitro direto, mas não responderam o essencial, e isso faz com que os casais se percam no meio do caminho. No final nós vamos fazer um balanço, vamos fazer uma live fechamento do balanço dos 4 materiais que nós estamos fazendo. Semana passada eu falei sobre idade e fertilidade, idade da mulher e fertilidade, uma live com o Júlio que foi muito legal. Eu super recomendo que quem não assistiu assista, especialmente para as mulheres com mais de 35 anos de idade ou com aquelas que têm menos de 35 anos e estão enrolando. Então, assista a live de idade e fertilidade. E hoje tem um convidado extremamente querido, o Dr. Vicente, parceiraço lá do FIVMed, extremamente competente para discutir um tema, na minha opinião, o segundo tema de maior relevância, que é o tema reserva ovariana. Se tem algo que nós temos que respeitar, é a reserva ovariana de cada mulher. Cada mulher tem que saber a sua reserva ovariana para poder fazer o melhor planejamento. Deixa eu ver se o Vicente está aí. Vicente, manda um oi para mim aqui. Deixa eu ver se eu te acho. Era aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui mesmo. Já achei. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Acho que ele já vai aparecer, hein? Olá, Grande doutor Vicente. tudo Oi, tudo bom? bem? Tudo certo? Ah, tudo jóia. Tá bonito, Tá hein, bom. Vicente? Gostou? Gostei, tá bonito, tá Que legal, tá bom. elegante. Tá história. Tô aqui no consultório. Terminei agora, já emendei a live. Muito obrigado pelo Legal. convite, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Para quem não conhece, o Vicente é um super parceiro lá do FIVMed. É, é, Começou com a gente. Quando que foi, Vicente? Desde quando que você está lá? 2019. Faz tempo, hein? Tá ficando velho 2019. já, cara. Começou com a gente Tô lá em ficando velho. 2019. E hoje, antigamente a gente achava que ensinava alguma coisa para ele. Hoje é o Vicente que está ensinando a gente os aprimoramentos em FIV, então está voando. É a transição que a gente mais gosta de ver, que é aquele que você começava a ensinar e hoje está te ensinando um monte de coisa. Eu não tenho dúvidas que hoje, na minha opinião, é um dos grandes profissionais que a equipe tem, né? Então fica aí minha palavra de admiração mesmo por tudo que você vem fazendo, Muito, viu, Vicente? muito obrigado, muito obrigado. Primeiro pelo convite de estar aqui discutindo um assunto que é muito importante. E segundo, pela consideração de tudo que você falou, a gente vem construindo juntos aí já há 3 anos bastante coisa. Eu acho que vou ser eternamente grato a todo mundo do FIVMed, e você, inclusive, que me ensinou muito do que eu sei sobre reprodução humana. Então a gente está trocando isso agora, é excepcional, é muito legal. Muito Legal, show de obrigado. bola. Bom, o tema hoje é reserva ovariana. E aí, Vicente, o que eu pensei? Eu queria deixar muito aberto. Ah, já mandaram a Aline Garcia. Ô, Aline, e aí? Já mandou um elogio aqui. A Aline também me ensinou, a Aline também me ensinou muito sobre reprodução humana, hein? Não é? Só sabe tudo. Eu queria dar muita prioridade hoje para a nossa live para as perguntas de quem estiver aqui. Então, quem estiver assistindo, tiver dúvida, mas eu vou focar em reserva ovariana. Não vai me perguntar de endométrio hoje, que eu vou focar em reserva ovariana. Tá? Então, quem tiver dúvidas, manda na caixinha de dúvidas que tem. Geralmente tem uma caixinha, uma interrogaçãozinha aqui embaixo, para que a gente possa responder. Às vezes, de plano estratégico, definindo a reserva ovariana, essa estratégia de acordo com a idade da reserva ovariana, manda para a gente,
que vou tentar dar prioridade para as respostas, perguntas e respostas. Enquanto ninguém manda alguma pergunta, eu tenho um monte de pergunta para fazer para o Vicente. Vicente, então, só para a gente começar do básico e depois nós irmos construindo o raciocínio, o Certo? que é reserva ovariana? Por que, que a gente fala tanto em reserva ovariana? Dá uma noção para a gente, por favor. Então, na verdade, quando a gente fala em reserva ovariana, a gente escuta muito isso, né? Então, a reserva ovariana nada mais é do que o número total de óvulos que essa mulher tem dentro dos ovários. Para começar a falar sobre isso, é muito importante a gente saber sobre a produção desses óvulos. Então, a produção deles ocorre na vida intrauterina. Então, até a 20ª semana da gestação é o momento em que a mulher produz todos os óvulos que ela vai ovular durante toda a vida. Então, isso é muito importante para a gente entender alguns conceitos que a gente vai discutir aí mais para frente. Na 20ª semana, a partir disso, ela não produz mais. E aí começa só um declínio, um consumo dessa reserva. Então, lá na 20ª semana, ela tem aproximadamente 8 milhões de óvulos. Esses são números aproximados, claro. Quando ela nasce, esse número já está em torno de 1 milhão. Quando ela começa a menstruar, esse número já está em torno de 500 mil. E a gente tem uma estimativa de que a cada mês que passa, com a menstruação até ela entrar na menopausa, que é a extenuação do ovário, né, o fim da reserva ovariana, vamos falar assim, ela vai perder em torno de 1.000 óvulos. Então, eu acho que é um conceito importante para a gente ter, para a gente poder pensar tanto em quantidade quanto em qualidade também, que eu acho que você vai discutir isso aí mais para frente, de repente, nas outras lives. Né? E falar Olha que sobre legal esse reserva gráfico. ovariana. Peraí, deixa eu aproveitar o embalo. Você está falando, eu Pode? estou aqui com a cara, o negócio porque eu estou no computador aqui, mas aguenta aí, peraí. Dropbox, peraí, que é legal. Eu estou escrevendo um e-book e eu estou lendo vários artigos, né? E tem um que tem um gráfico que mostra em curva percentual o que você está falando. Eu Legal, quero compartilhar legal. com você esse gráfico, porque daí dá uma ideia visual da curva da reserva ovariana. É muito legal esse gráfico. Porque a gente fala isso, 500 mil, tem tudo. E nasce com 1 milhão. Cadê? Achei. Olha só, deixa eu virar minha tela aqui, acho que vai dar certo. Esse gráfico é Olha muito esse legal. gráfico. Olha só. Percentual de reserva ovariana com aumento da idade. Tá? Aqui é do Certo? momento em que a mulher nasce. Então ela tem 100% dos óvulos no momento em que nasce. Você deu exemplo, se for pegar na vida intrauterina, esse gráfico vai lá para cima, mas a partir do nascimento, ok? Certo? Aqui, com 20 anos de idade, ela tem 40% dos óvulos que tinha. Com 30 anos de idade, ela tem 10% dos óvulos de quando nasceu. Então, em termos, aos 40 anos de idade, já estou vindo aqui para 5% dos óvulos que ela tinha quando nasceu. Então isso nos dá uma referência visual do que você está dizendo. Então, Sim. o consumo da reserva ovariana da mulher, ele é muito acentuado ao longo da sua vida reprodutiva. E por mais que socialmente, falar para uma mulher engravidar na sua fase mais jovem, quando ela tem 20 anos de idade, é quando ela está no auge da sua reserva. Assim, ela ainda tem a melhor da sua reserva, porque esse consumo ele é muito considerável com o avanço da idade da mulher. Né? Então, Sim. esse conhecimento que você passou de que a mulher não produz novos óvulos, que ela vai usar aquele mesmo óvulo que ela tinha quando estava lá na sua vida intrauterina, é o pilar para tantas outras informações que a gente vai trazer aqui. Aí eu Sim, com acabei de cortar, certeza. Vicente, desculpa, eu só queria mostrar esse gráfico. Não, excelente. Agregou bastante no que eu estava falando, né? Então deu para ter uma ideia bem visual da questão do consumo mesmo da reserva. E aí, considerando isso, aqui nós estamos falando só inicialmente de número, né? A gente tem que lembrar Uhum. que sempre a quantidade e a qualidade são coisas diferentes, mas agora aqui nós vamos falar só em relação ao número dos folículos, né? Dos óvulos, Uhum. propriamente dito. Então, quando a gente fala dessa reserva ovariana, eu interpreto e aprendi muito com você, inclusive, que é um dos 4 pilares que eu estava ouvindo você começar no começo da live falando, né? Que é um dos 4 pilares para você determinar para onde vai o atendimento do casal que está buscando engravidar.
seja um dos direcionamentos pode ser que você vá mandar ele tentar em casa ainda, sem fazer nenhum tipo de intervenção. E a reserva ovariana, compõe um desses 4 pilares, né? E eu uso bastante esse conceito que quem me passou, inclusive, foi você. Muito, muito legal, muito interessante. E aí, Vicente, eu já comecei a ver algumas perguntas que começaram a chegar. Eu vou trazer um conceito técnico para ajudar, para ser base de referência para quando nós começarmos a responder as perguntas. Porque uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. Ok? Ter baixa reserva ovariana significa que o óvulo terá menor qualidade? Não. Na realidade, quando a gente vai avaliar a qualidade dos óvulos daquela paciente, um dos únicos fatores que a gente tem para avaliar antes de colocar esses óvulos à prova, de colocar ela para tentar engravidar, é a idade dela, né? Que é o tempo que esse óvulo sofreu ações de dentro do ovário, e aí agora, quanto mais jovem, melhor a qualidade, isso já é sabido, e com o passar do tempo essa qualidade se deteriora, né? Então, a quantidade e a qualidade não são a mesma coisa. Né? Então, eu posso dizer que uma mulher jovem, vou colocar jovem abaixo de 35 anos, com uma reserva ovariana muito baixa, mas que ainda é capaz de produzir óvulos, apesar da baixa reserva ovariana, a qualidade, o potencial da qualidade desses óvulos ainda nos permite acreditar, mesmo que seja baixíssima, acreditar no potencial de ter um bebê. O raciocínio inverso. Uma mulher de 43 anos de idade, mesmo que tenha uma boa reserva ovariana, pode ter dificuldade para ter um bebê por conta da qualidade dos gametas. E aí, a quantidade vai ser importante quando nós estamos falando em tratamento de FIV, para poder aumentar a chance de achar pelo menos um bom daquele grupo que nós coletamos. Sim, certo? Com certeza. Então, pode falar. Não, eu acho que o conceito importante é a gente saber que quando nós falamos de quantidade, nós estamos falando do tempo que essa mulher tem para tentar engravidar. Eu acho que o principal foco é você tentar falar sobre o tempo. E quando a gente fala de qualidade, aí sim nós estamos tratando sobre a qualidade de fato propriamente dito do óvulo que vai ser disponibilizado para ela engravidar ou para a gente fazer qualquer tipo de tratamento. Boa. Juliana, antes de responder a sua pergunta de como saber se está adequada a reserva ovariana, eu quero trazer só o terceiro conceito. E aí nós vamos para as perguntas. Então, primeiro conceito, a queda evolutiva e não produção de novos óvulos. Segundo conceito, quantidade versus qualidade. Terceiro conceito, ter baixa reserva ovariana é sinal que a mulher vai ter dificuldade para engravidar? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, ter baixa reserva ovariana ou ter boa reserva ovariana não quer dizer que ela vai ter menor ou maior chance de engravidar, certo? Concorda? Certo. Sim, com certeza. Eu acho que, do meu ponto de vista, só significa que a gente precisa, uma paciente que tenha baixa reserva ovariana, só precisamos ficar mais atento em relação ao tempo que nós vamos deixar ela tentar engravidar espontaneamente, sem que a gente faça não tenha nenhuma intervenção. Concordo plenamente. Bora, então vamos lá. Então, já vou responder a pergunta que passou aqui da Juliana, que é a mesma pergunta que mandaram aqui. Qual exame, que é essa daqui, para mulher que não está grávida, mas como eu meço a reserva ovariana? Como eu faço para medir a reserva ovariana? Legal. Então, para a gente fazer a aferição, é uma aferição indireta, nós nunca vamos saber a reserva ovariana exata, ela não é uma grandeza que é totalmente mensurável exatamente quantos óvulos você tem no seu ovário. Mas nós podemos fazer a aferição indireta a partir da dosagem do hormônio antimileriano, da dosagem do FSH e da contagem de folículos antrais medidas a partir do ultrassom. Então essas são as 3 grandes formas da gente fazer uma análise indireta da reserva ovariana. Você, na sua prática do dia a dia, como é que você faz? Você pede antimileriano para todo mundo? Você faz ultrassom? Como é que você maneja na prática com as suas pacientes? No consultório, na maior parte das vezes, eu lanço mão da contagem de folículos antrais, né? Então, se você fizer um ultrassom e já vê aquele ovário
cheio de folículos, que não deixa nenhuma dúvida a respeito da quantidade de folículos que ela tem lá, eu fico com essa informação e para mim é a primordial. Depois lanço mão do FSH e por último do antimileriano. Eu acho que o antimileriano é algo muito importante para ser dosado em casos em que gera uma certa dúvida a respeito da... eu interpreto pelo menos como para tirar o equilíbrio. Às vezes você está um pouco na dúvida em relação à imagem que você viu, ou mesmo a dosagem do FSH, que tem que estar associada a outros hormônios também para a gente conseguir interpretar de forma adequada. Então, eu acho que o antimileriano a gente pode lançar mão como uma segunda linha, vamos falar assim. Mas é um marcador de reserva ovariana que é muito fidedigno. Um dos problemas que a gente encontra é que ele não é coberto por todos os planos. Então, isso é uma questão financeira que não é isenta de custo. Então, a gente tenta fazer com que fique mais amigável. No fundo, a gente acaba sendo prático, a gente acaba não pedindo antimileriano para todo mundo porque ele é caro. Se você já olhou lá no ovário vários folículos, você acaba dispensando o exame porque você já deu o diagnóstico de boa reserva ovariana. Né? Então, se tivesse cobertura do plano de saúde, tenho certeza que pediríamos mais. Eu uso muito como marcador de baixa reserva ovariana para planejamento. Então, assim, na dúvida, quaisquer sinais de menor reserva ovariana, como é que eu preciso calcular a potencial de resposta ao tratamento, eu uso também a contagem de folículos centrais do antimileriano. E aqui eu quero colocar um terceiro cuidado. Quando a gente pede o FSH, primeiro que nem a contagem de folículos centrais, nem o antimileriano exclui, na minha opinião, a necessidade do FSH, porque ele vai me dar informações diferentes, especialmente quando eu quero planejar um ciclo de FIV, por exemplo. Sim. Mas a dosagem do FSH, que é o que a maioria dos ginecologistas faz, eles não fazem contagem de centrais e geralmente não pedem antimileriano, ele é muito mascarado pelo hormônio estradiol. Então, às vezes, eu tenho várias mulheres que ficam só acompanhando o FSH, só acompanhando o FSH, só acompanhando o FSH, mas não avaliam a base do estradiol. Aí vem um FSH, olha meu FSH como baixou. Não foi o FSH que baixou, foi o estradiol que estava alto. Então, sempre, colher o FSH, geralmente recomendado para ser feito no segundo dia do ciclo, colha junto o hormônio estradiol. Quando o estradiol estiver abaixo de 60, ou às vezes até menor, 60 é o cutoff que a sociedade norte-americana coloca, mas quando ele estiver abaixo de 60, você tem critérios para avaliar o FSH. O antimileriano, ele pode ser colhido em qualquer fase do ciclo. A contagem de folículos centrais, o ideal é que seja feito também no começo do ciclo, para que você evite ter algum folículo. Então, antimileriano, FSH e contagem de folículos centrais, e esse é o equilíbrio que a gente costuma usar para indicar um ou outro, tá? Já estão perguntando a Vera está perguntando da coenzima Q10 aqui. Ô Vera, faz um favor para mim. Só para não perder essa questão, eu vou responder algumas questões que estão aqui na caixinha de perguntas. E aí, só para não perder essa questão, que é bem legal a sua questão. Mas tem uma pergunta que eu gostei bastante, e aí para a gente já usar essas informações que nós trouxemos. Então, perguntaram aqui, Li Prazeres Fraga. Antimileriano de 0,65 para 43 anos é bom ou ruim? Não tem opção. Quando a gente vai avaliar o antimileriano, nós precisamos saber em qual faixa etária, qual é a expectativa que a gente tem. Ele é um hormônio que varia muito de acordo com a idade. Então, se a gente pega como a gente estava falando em relação a tempo, né? Quanto tempo você tem para engravidar? Então, se você pegar uma paciente de, vamos supor, 35 anos com antimileriano de 0,65, me acende uma luz vermelha. Assim, eu preciso intervir, eu preciso propor algum tipo de tratamento para ajudar de forma mais breve essa paciente a engravidar. Quando você tem uma paciente de 43 anos com um antimileriano de 0,65, eu fico atento também, mas é uma situação um pouco menos desconfortável do que uma paciente de 35. Então, é uma situação que eu considero um antimileriano de 0,65 uma paciente de 43 anos uma resposta dentro da expectativa do que a gente tinha em relação à idade. Eu não sei se você usa algum cutoff diferente. Não, eu só vou falar a mesma coisa de forma diferente.
É assim, um antimileriano de 0,65 aos 35 anos de idade, como você disse, eu tenho um problema com a reserva ovariana. Ou seja, não era para ser 0,35, 0,65 aos 35 anos de idade. Tem alguma coisa fazendo com que essa reserva ovariana seja menor do que previsto. 0,65 aos 43 anos de idade é o que se espera para a faixa etária. Então, assim, não há um problema a mais além daquele consumo natural que acontece por conta da idade. Então, quando você pega um resultado desse aos 35, você fala, caramba, tem alguma coisa a mais aqui nesse caso. Mas, apesar de ter poucos óvulos com 0,65 aos 35 anos, eu estou pensando, uma mulher de 35 anos não precisa de muitos óvulos para ter uma boa chance de gravidez com FIV, por exemplo. Então, eu ainda fico mais otimista do que quando eu pego uma mulher de 43 anos com antimileriano de 0,65. Porque, embora seja a reserva ovariana prevista para a idade, eu não tenho uma reserva tão boa, porque quando eu tenho 43 anos, eu torço para a mulher ser acima da média. Porque a mulher pode estar na média, abaixo da média ou acima da média. Eu rezo para uma mulher de 43 anos ter uma reserva ovariana acima da média. Porque se ela estivesse acima da média, numa FIV eu conseguiria muito mais óvulos, aumentando a chance de ter pelo menos um bom. Então, eu particularmente responderia assim, antimileriano 0,65 aos 43 anos, é bom ou ruim? É normal para a idade, mas é ruim porque a idade já está provando para a gente que as condições do ovário já não estão mais tão boas como antes. Isso não quer dizer que você que perguntou não possa buscar tratamentos com seu próprio óvulo, mas não é um cenário animador. Não é animador pegar um caso de 43 anos com antimileriano de 0,65. Concorda, Vicente? Sim, com certeza, com certeza. Você sintetizou o que eu quis dizer. Falou bem. É isso. Tem outra pergunta legal aqui, ó. Endometriose SOP influencia no valor do AMH? A SOP, sim, influencia. Normalmente nós temos a expectativa de que quem tem a síndrome do ovário policístico, ou só os ovários policísticos mesmo, propriamente dito, vão ter um antimileriano super alto, né? Visto que a produção do hormônio antimileriano é feita a partir dos folículos pré-antrais, são os primários, são aqueles folículos que a gente não vê no ultrassom, aqueles folículos anteriores a ele. Então, né, no estágio de desenvolvimento, a paciente que tem o ovário policístico tem muitos desses folículos. Então, sim, aumenta bastante o valor do antimileriano quando tem uma paciente com SOP. Em relação à endometriose, a endometriose é uma doença inflamatória e imunológica. Ela pode, sim, degradar a reserva ovariana, consumir a reserva ovariana de forma a diminuir esse antimileriano. Só a endometriose, por si só, não causa uma diminuição tão acentuada da reserva, da dosagem do hormônio antimileriano, mas ela pode afetar sim. Boa, concordo. Já vou para a próxima. Para mim já está perfeito. Tem uma pergunta aqui fora da caixinha que eu achei legal, que vai mais ou menos em linha com o que a gente conversou há pouco, da doutora Sol Costa. Minha reserva ovariana era de 10 aos 44 anos. Não sei se é o antimileriano, improvável, ou FSH. Foram coletados 13 óvulos e nenhum fecundado. Aí entra no que nós falávamos, né? Quantidade, qualidade. Quantidade, qualidade. 44 anos. Puxa, eu tenho uma boa quantidade. Maravilha. Mas nós temos que avaliar qualidade. Então, é o grande desafio da mulher com idade mais avançada, a busca por qualidade ocitária. Então, é um exemplo prático daquilo que nós estamos colocando. Achei uma pergunta aqui. Juju Amaral, estradiol 27, FSH em 36, 35 anos. Vou deixar para você responder essa aqui. É bom ou é ruim? Vai de leve nas palavras. Vamos lá. Como a gente tinha conversado, toda vez que a gente vai interpretar o FSH, nós nunca podemos interpretar só o FSH sem ter o estradiol do lado. Como o Davi falou, o estradiol, para a gente interpretar esse FSH e considerar como um valor preditivo mesmo de reserva ovariana, a gente tem que ter um estradiol abaixo de 60. Nesse caso, beleza, você tem um estradiol de 27.
O FSH, que é um FSH considerado que vai predizer, vai fazer com que a gente pense numa boa reserva ovariana, é um FSH abaixo de 10. Então, a gente tem um FSH aqui, que é um FSH elevado, né? Um FSH de 36. É algo que chama a atenção, precisa de uma avaliação mais aprofundada. Aqui talvez seja interessante a gente fazer uma dosagem do hormônio antimileriano, uma contagem de folículos antrais, para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais preciso. Eu não fico tão tranquilo em relação ao resultado, a esse resultado, então eu acho que é legal buscar um auxílio para poder, né, enfim, complementar essa investigação da reserva. E sendo bem sincero, nós ficamos bastante preocupados. Assim, até não sei qual é a condição de quem está mandando essa pergunta, mas quando eu tenho FSH acima de 25 numa paciente jovem e o antimileriano, como o Vicente confirmar, que é baixinho, nós estamos diante de um quadro de insuficiência ovariana prematura. Então, o que é um quadro grave da reserva ovariana. Então, quem mandou essa pergunta aqui, óbvio que a gente não está dando diagnóstico olhando só essa informação. O ultrassom para contagem de entrais vai ser essencial, o antimileriano vai ser essencial, repetir esse FSH, confirmar que foi colhido no segundo dia do ciclo, mas pelo amor de Deus, não enrola, procura ajuda, por favor. Boa, vamos lá. Essa aqui é boa. O que é mais aconselhável para quem tem baixa reserva? Ovo doação ou FIV com óvulos próprios? Essa pergunta é interessante, né? Isso vai depender muito. Primeira coisa, eu acho que da questão idade, eu acho que é uma coisa extremamente importante da gente considerar quando a gente pensa nisso. Mas eu sou muito a favor do tratamento com óvulos próprios. Então é difícil de você, só com um diagnóstico de uma baixa reserva ovariana, indicar uma ovodoação sem nem ao menos tentar fazer o tratamento com óvulos próprios. O tratamento de ovodoação é algo que tem que ser discutido, né? Intensamente discutido e depende muito dos casais. A gente tem que conversar, sentar. São conversas longas, né? Não são coisas simples de serem discutidas. Mas eu particularmente acho que sempre há a possibilidade de se tentar com óvulo próprio, claro, não sempre, mas na maior parte das vezes há a possibilidade de se tentar com óvulos próprios antes de se indicar a ovodoação. É difícil você indicar a ovodoação já de cara, assim, de primeira, sem nem ao menos tentar. A menos que seja uma falência ovariana prematura, assim, com todos os sinais, né? Claro que a gente também não vai ficar, eu vou usar um trocadilho aqui, mas não vamos ficar dando murro em ponta de faca, mas é uma coisa que a valorização dos óvulos próprios é muito importante. Eu penso muito assim. Concordo com você. Enquanto há ciclo ovulatório e enquanto a idade permitir, não há pressa para indicar a ovodoação. Então, indicar a ovodoação como primeira abordagem por conta só da reserva ovariana não faz sentido. E é por isso que eu insisto, que a base do Guia Fértil, que é a base do mês de junho que eu quero trazer. São 4 perguntas. 4 perguntas. Idade da mulher, reserva ovariana, causa da infertilidade, por que você não está conseguindo engravidar, e tempo de infertilidade, há quanto tempo você não está conseguindo engravidar. Porque mesmo aquele caso com FSH de 36, vamos supor que não está nem tentando engravidar ainda. De repente ela pode engravidar no mês seguinte. Entendeu? Então, assim, eu tenho que responder as 4 questões. Eu não posso limitar a minha conduta, uma definição de uma conduta, sem responder as 4 questões. Então, é muito perigoso isso. E eu concordo. Eu vou aproveitar aqui, porque mandaram aqui não na caixinha, mas que complementa essa questão. Olá, boa noite. Então, uma mulher de 43 anos com antimileriano de 0,86 já nem adianta mais tentar fazer FIV com os próprios óvulos? Então, respondendo, assim, nós temos que ter ciência, eu vou responder, tá? Nós temos que ter ciência, quem está perguntando, Yola Jenna, eu perdi aqui no nome, mas eu tenho que saber que o prognóstico, a chance de um resultado positivo, e entendendo positivo como um bebê em casa, porque aos 43 anos, se nós pegarmos a live lá, somarmos a live da idade, mais agora a reserva ovariana, a chance de eu conseguir um bebê em casa com tratamento de fertilização in vitro aos 43 anos, com uma reserva ovariana de 0,8, que poderia proporcionar para mim mais ou menos 4 ou 5 óvulos no laboratório, a chance de chegar no final com um bebê em casa é de aproximadamente 3 a 5%.
Então, a pergunta, eu fiz uma live, a live chama Vale a Pena? Tem uma live, vai lá no feed, quem está perguntando, procura essa live. Porque a resposta vale a pena, ela é muito cuidadosa. Não somos nós que temos que dizer se vale a pena. Como o doutor Vicente respondeu muito bem, se depender da gente, eu vou lutar pelo seu óvulo até a última gota. E eu falei hoje para uma paciente minha, olha, você coloca freio em mim, enquanto eu acreditar no seu óvulo, porque se você achar que por uma questão emocional, física, financeira, já é o momento para a gente pensar em ovulação, a gente pensa, mas enquanto você tiver chance com o seu óvulo, no que depender de mim, eu vou atrás dele. Até que se chegue a critérios. Poxa, eu já fiz uma, já fiz duas, já fiz três, a qualidade dos óvulos, a qualidade dos embriões, eu tenho parâmetros técnicos para responder se esse óvulo tinha melhor potencial ou não. Aí a FIV, além de tudo, ela traz uma análise técnica do que está acontecendo. Eu vejo o óvulo, eu vejo o embrião no laboratório. E aí, com essas informações, pode ser que eu indique ovulação. Mas se é para fazer FIV aos 43 anos com 0,8, não perca tempo, porque aos 44 vai ser ainda menor, aos 45 vai ser ainda menor. E a resposta, se vale a pena ou não, cabe ao casal, depois de recolher todas as informações que o médico passar. Então, é uma pergunta muito delicada, a resposta também cuidadosa, mas o raciocínio aplicado é mais ou menos esse, na minha opinião. Eu vou mandar mais uma pergunta aqui, Vicente. Como tem várias, eu vou ser mais... Ó, aqui uma pergunta prática aqui. Marília, reserva ovariana 2,4, imagino que seja um antimileriano, com 36 anos. Uma boa reserva, Vicente? Uma boa reserva. Tá bom, tá na média para a idade, né? Assim, Tá na média para idade, uma boa reserva. Beleza, então gostei também. Então já vou para a próxima, tá? Ixi, aí, ó. Tá vendo? Olha legal, tá sendo legal para comparar, porque aquela tinha 36 anos, a gente tinha um antimileriano de 2,4, a gente falou que tá na média para a idade. Aí vem uma nova pergunta: 35 anos com 0,26 de antimileriano. FSH não passa de 9 no terceiro dia. Eu tenho certeza que esse estradiol está alto para esse FSH de 9. Mas depois você manda para a gente. Existe uma relação AMH e FSH? 3 anos tentando. E aí, deixa para você. Aí a gente já tem adicionado o outro item, né? Que são 3 anos de tentativa, e isso é uma coisa muito importante, né? Faltou a causa de infertilidade que a gente não tem. Mas não, Endometriose, já mandou aqui, ó. Já mandou aqui, ó. Endometriose. É interessante. Então, nós temos um diagnóstico de baixa reserva, né? Nós temos, com 35, 36 anos, né? Um antimileriano de 0,26, né, Davi? Me corrigir se eu estiver errado. 0,26 é um diagnóstico de uma baixa reserva ovariana. Nós precisamos, você já falou que você está há 3 anos tentando. Então, assim, o tempo de tentativas é uma coisa muito importante que eu vou deixar para próximas lives que o Davi for fazer, que vai trazer com certeza essas informações. Uma relação direta entre o AMH e o FSH, não há uma relação direta, exatamente direta do que esperar de um FSH quando se tem um AMH de acordo com o valor que você está apresentando. Mas é o que o Davi falou. O FSH não passa de 9 no terceiro dia, provavelmente a gente está com um estradiol um pouco mais alto, porque se você olhar um FSH de 9, é um FSH que transmite, que infere uma boa reserva ovariana. E o antimileriano de 0,26, que lembrando também uma coisa que a gente não comentou ainda, existem alguns métodos de leitura do antimileriano, né? Então, de acordo com o laboratório que você coleta, eventualmente isso pode apresentar algumas alterações que, se as coisas estão mais tendencionadas, por exemplo, para um FSH de 9, nós podemos repetir esse antimileriano, de repente, em outro laboratório, tentar ver uma outra forma, ver se a gente consegue achar uma causa para essa discrepância, mas não está muito compatível. Mas eu vou usar um artigo. Olha que legal, eu consegui achar aqui. Vou inverter minha câmera. Olha esse artigo aqui, ó. Esse é um artigo aqui publicado lá pelo Gleicher. Cadê a data de publicação? Em 2010. Então, o que ele estudou aqui nesse artigo? Por isso que eu gosto de sempre estudar antimileriano junto com o FSH, especialmente em baixa reserva ovariana. Então, o artigo fala sobre as discordâncias entre o FSH e o antimileriano para a infertilidade feminina.
Então, responde exatamente essa pergunta. Por que existe nessa pergunta uma discordância? Um antimileriano muito baixo e um FSH relativamente normal. A gente fala relativamente porque o normal é acima de 8. E vamos supor que seja isso mesmo. O estradiol está certinho, né? Então, é de 9. Então, o que ele viu? É que os gráficos eles não são de fácil interpretação. Mas, deixa eu tentar dar um zoom aqui. É esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico aqui. O que ele viu? Eu vou resumir, porque não é fácil interpretar esses gráficos. Mas mulheres que têm baixa reserva ovariana no antimileriano, porque ele divide grupo 1A, grupo B, grupo C, grupo 1B, que tem baixa reserva ovariana com antimileriano, mas ainda mantém FSH em níveis normais, tem maior chance de gravidez em tratamentos de FIV do que aquelas que têm já o FSH alterado. Então, ele conclui no artigo, e é um artigo muito bem desenhado, que quando você tem um antimileriano já abaixo de 0,2, o FSH é um marcador prognóstico. Então, se eu tenho meu FSH equilibrado, como o seu caso, por exemplo, são aqueles em que a gente, apesar de baixo antimileriano, acredita ainda mais no potencial de resposta e chance de FIV. Então é bem legal, assim, um artigo bem interessante de ler, assim. E eu tive a chance eu tinha algumas dúvidas nesse artigo, quando eu estava lá na Nova York, cheguei na mesa do Gleice e eu falei, lógico que eu não falei meu, né? Ele ia me mandar embora. Entre nós aqui, né? Excuse me, sir, né? Cheguei lá. Falou, ó, esse artigo aqui, porque ele fala, em alguns casos, de SOP, quando tem uma diferença. E aí, então eu lembro bem desse artigo aqui. Bom, me estendi um pouquinho mais, mas é interessante, assim. Às vezes a gente resume, né? Mas tem muita coisa nos bastidores ainda de reserva ovariana que geram dúvidas acadêmicas. Nós não sabemos todas as respostas, né? Teve uma pergunta que passou, aquela que eu tinha falado de coenzima Q10, essas coisinhas assim, mas essa pergunta, ela tem uma resposta também muito delicada. Qual suplemento melhora a reserva ovariana? Então, é possível melhorar a reserva ovariana? Se a gente partir do conceito inicial lá, que não há a produção de um óvulo a mais sequer, desde que da 20ª semana de gestação, talvez a pergunta não seja exatamente essa. Melhorar a reserva ovariana propriamente dito, não tem como a gente produzir mais, dar um remédio milagroso que seria excepcional para aumentar a produção dos óvulos que estão guardados lá dentro do ovário. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que ela está querendo dizer é melhorar o desempenho, melhorar a qualidade dos óvulos, isso com certeza sim. Mudança de estilo de vida, né? Um estilo de vida cada vez mais saudável, com menos substâncias oxidantes, expostas a menos química, que a gente hoje em dia, você pode falar melhor que eu, mas que a gente vê é que nós estamos tendo mais casos de pacientes que têm baixa reserva ovariana. Isso aumentou, pelo menos assim, eu não posso nem falar de tanto tempo, mas você pode falar mais que eu, e isso é uma coisa que pode mudar. Então existem os adjuvantes, existe terapia adjuvante, que não tem uma comprovação científica, mas que pode sim ajudar na produção, não na produção dos óvulos, mas na melhoria da qualidade deles, principalmente. Além disso, nós temos que ter cuidado que a reserva ovariana, eu costumo explicar assim, existem duas reservas ovarianas, mas não sejam duas, mas só didaticamente dividido. A reserva ovariana total. O que é a reserva ovariana total? Todos os óvulos que você tem que nasceu com eles, como o Vicente explicou lá atrás. Todo mês, para você ovular um óvulozinho, você recruta mais ou menos 1000 óvulos dessa reserva para ter um óvulo aqui. Esses óvulos que são recrutados representam a reserva ovariana funcional. Quando nós fazemos a medida do antimileriano, do FSH e contagem de folículos antrais, eu não consigo dosar a reserva ovariana total. Nenhum exame mostra exatamente quantos óvulos você tem.
eu tenho uma ideia da reserva ovariana funcional, aquilo que eu estou recrutando. Se eu estou com uma baixa reserva ovariana funcional, eu imagino que a sua reserva ovariana total também seja baixa. O que algum suplemento pode fazer, como a coenzima Q10, a vitamina D, resveratrol, e ainda fazendo pesquisa, né? A gente falou, tem o DHA, as terapias androgênicas, e ainda fazendo pesquisa sem uma confirmação científica plena, mas eu acredito nisso, melhorar a reserva ovariana funcional da paciente. Então, são casos em que a gente fala assim, gente, meu antimileniano melhorou. Eu estou com um caso assim, meu antimileniano melhorou muito, minha contagem de folículos retinais melhorou. Melhorou a minha reserva ovariana. É possível? É possível. É possível. Com cuidado, que eu não estou falando da reserva ovariana total, eu estou falando da reserva ovariana funcional. Então, essas terapias adjuvantes, elas têm o poder, não. Elas podem, em alguns casos, com cuidado da palavra, melhorar essa reserva ovariana funcional para você melhorar a performance do tratamento de FIV. Tanto em qualidade, como o Vicente falou, como em quantidade, em alguns casos. Então, às vezes, com essas terapias adjuvantes, você pode melhorar a performance da quantidade de óvulos no FIV. Então para onde a ciência está indo no estudo dessas suplementações. O que deve ser algo equilibrado. Eu vi a doutora Caroline Procno entrando aqui, uma nutróloga espetacular que está com a gente e que pode dar mais recomendações. Eu vou aproveitar essa pergunta, porque passou uma pergunta aqui, que é assim, ó, que eu não vou achar a pergunta porque não está na caixinha, mas assim, será que, já que eu tenho pouca quantidade, minha reserva ovariana é baixa, será que adianta fazer vários tratamentos de FIV? Entende a pergunta? Qual que é a estratégia nos casos em que eu não vou conseguir melhorar? Eu vou ter poucos óvulos. Que tipo de estratégia nos tratamentos de FIV a gente pode adotar para tentar melhorar a chance de sucesso no tratamento? Isso é muito legal, né? Porque quando a gente... o objetivo da FIV é formar um embrião que seja um embrião que vá gerar um bebê em casa. Esse é o principal objetivo. E tudo que a gente faz até lá é para aumentar essa chance. Esse é o nosso objetivo principal. Então, nós podemos lançar mão de, por exemplo, fazer um acúmulo de óvulos antes de fazer uma fertilização. Porque a gente sabe que quanto maior o número de óvulos, maior a chance de você encontrar nesse pool de óvulos que você está conseguindo a partir dos tratamentos, da gente conseguir encontrar um desses óvulos que seja um óvulo bom. Por que a mulher não engravida todos os meses que ela ovula e que tem relação em casa? É exatamente por isso. Porque só 20% das pacientes vão engravidar em casa sem ter nenhuma comorbidade, tendo relações frequentes, com intensificação no período fértil, mesmo assim, sem nenhum problema, só 20% delas vão engravidar. Por quê? Exatamente por causa disso, porque nem todos os óvulos que são ovulados de forma natural, seja na forma natural, seja na FIV, tem a qualidade necessária para formar um bebê em casa. Então, fazer mais de um tratamento, acumular os óvulos, é uma das estratégias que a gente pode lançar a mão em pacientes com baixa reserva ovariana. Pô, já que eu não vou conseguir produzir óvulos suficiente numa indução, por que eu não faço 2, 3? Sim. Eu sei que é caro fazer isso, mas é uma estratégia técnica muito bem indicada para situações de baixa reserva ovariana. Então, poxa, meus óvulos abaixo produzem 3 óvulos por mês. Tá bom, mas numa indução de FIV, então se eu fizer 3 induções, eu busco meus 9 óvulos, que algumas mulheres têm potencial de responder. Então, é uma estratégia muito inteligente. Não necessariamente tem um tratamento de dual steam, que tá meio na modinha. Eu não gosto de dual steam. O dual steam clássico, que é pulsionar e começar uma indução logo na sequência, eu não gosto. Eu, quando eu faço o acúmulo de óvulos ou embriões, eu gosto de começar no melhor momento de cada ciclo. Eu não preciso ter pressa para fazer dual steam. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Vamos lá. Ah, que pergunta boa, hein? Estava estudando isso esses dias. Estava estudando para escrever isso daí. Essa pergunta é dificílima. 31 anos, antimileriano de 0,1, FSH de 33. É possível estimar a idade que a mulher entrará na menopausa? Não vou passar essa pergunta para você, Vicente, porque é uma resposta extremamente difícil. Não que você não saiba,
mas eu vou aproveitar que eu estava estudando exatamente essa pergunta. Não vou fuçar aqui os artigos, mas nós não temos essa capacidade. Tem um outro artigo, tá vida, tem um artigo que é legal pra caramba. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, eu não vou achar esse artigo, senão eu vou enrolar muito a live. Mas assim, ó, esses hormônios, de novo, eles medem a reserva ovariana funcional, tanto o FSH quanto o antimileriano. Existem alguns casos em que a reserva ovariana total é boa, mas ele recruta mal. Ele recruta poucos folículos e faz com que a gente ache que vai entrar na menopausa em pouco tempo. E aí não entra. Ela vai lá, tem essa reserva ovariana e vai entrar na menopausa lá na frente. Então, se prevê que com esse antimileriano, com esse FSH, não demora o que você já esteja no que nós chamamos de perimenopausa aos 41 anos, aos 31 anos de idade. E ela pode acontecer nos próximos anos. Mas não há como prever exatamente quando acontecer. Eu tenho uma paciente de 32 anos também, que chegou a ter um FSH de 70, que chegou a ficar sem menstruar 3, 4 meses. Ela voltou a ter ciclos menstruais, e aí, horas regulares, mantendo o FSH de 25, 30, e a gente está coletando óvulo em ciclo natural. Só que já faz 1 ano e meio que ela está nessa e tendo ciclos regulares. A gente achando que ela poderia entrar na menopausa a qualquer momento. Então, a previsão de menopausa com esses exames tem que ser muito cuidadosa. Porque, às vezes, nós falamos coloquialmente para os pacientes, olha, você está perto da menopausa. É uma forma coloquial de trazer um alerta. E eu acho que está certo. Tem que fazer isso para cair a ficha. Mas eu não posso, cientificamente, academicamente, falar que a menopausa vai acontecer de curto prazo. É legal isso, né? Putz, reserva ovariana é um capítulo espetacular. Concorda, Vicente? Sim, putz, não tem fim, né? O estudo, as coisas que acontecem dentro do ovário. Eu vi aqui uma pergunta: como recrutar mais óvulos funcionantes, né? Essa seria o que a gente mais quer, na verdade. Esse recrutamento desses óvulos não dependem de hormônio, não dependem, é uma questão que não adianta eu dar o FSH, por exemplo, que não é isso que vai fazer com que haja um recrutamento maior desses folículos. Então, como a gente discutiu agora há pouco, os adjuvantes ajudam nesse quesito, mas não é uma coisa cientificamente comprovada plenamente, né? Então, é uma coisa muito interessante essa discussão. Tem uma live que chama O Mecanismo do Ovário. Vai lá no IGTV da minha página e vai longe, assim. Vai lá, vai estar uma live escrita O Mecanismo do Ovário. Ou vai no YouTube, vai no canal do YouTube, porque lá tá melhor. Quem perguntou isso daí? Lá no YouTube dá para achar, dá para buscar no fim. Eu vou lá na página do YouTube ou no meu site e tem uma live chamada O Mecanismo do Ovário, onde eu tento explicar as estratégias para tentar chegar no maior número de óvulos numa FIV. É o que o Vicente falou, não adianta só dar hormônio. Não adianta. Então, você tem que preparar antes, às vezes, tem que baixar o FSH antes de começar a induzir, fazer as terapias adjuvantes para tentar a reserva ovariana funcional. Então, são estratégias. Não quer dizer que isso vai dar certo, mas são estratégias para você tentar melhorar o recrutamento e o maior número de óvulos no FIV. Nossa, tem um monte de pergunta aqui. De que horas são? Não, tem um tempinho ainda. Você consegue aguentar aí, Vicente? Tamo aí. Vambora. Então, quais principais fatores que influenciam na qualidade dos óvulos, mesmo nas mulheres jovens? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho que eu acredito muito nisso, o principal fator, na minha opinião, é estilo de vida. Eu acredito que os gametas, tanto os masculinos, aqui nós podemos até estender um pouco, tanto os masculinos como os gametas femininos, aí nós estamos falando de óvulos e espermatozoides, sofrem muito a ação do que a gente faz enquanto comportamento. Então, bebida alcoólica, má alimentação, rotina de trabalho estressante, tudo isso faz com que haja vamos falar uma diminuição, podemos falar uma diminuição da qualidade dos gametas que vão ser ovulados. Isso é definitivo? Não, isso não é definitivo. Havendo uma mudança do estilo de vida, uma melhoria da qualidade, vai haver também uma melhoria da qualidade.
Então, esse eu acho que é um dos pontos. É, eu acredito que, do meu ponto de vista, eu acho que isso seja Obesidade, 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 sim. que está dentro do As estilo de síndromes vida. metabólicas, né? O hiperandrogenismo, nos casos de ovários policísticos também, que os níveis de testosterona muito elevados também. É, é, o cigarro, como o Vicente falou, a endometriose. A endometriose é Sim. uma das causas de menor qualidade ocitária em mulheres jovens. Agora, também com cuidado, eu não sou nenhum radical, né? Hoje em dia tem muita coisa na internet, e é científico também, mostrando que beber um pouquinho de vinho não tem problema nenhum, né? Até 2 xícaras de café por dia também não tem problema. Não quer dizer que você tem que parar tudo. Olha para os seus hábitos de Sim. vida, sem ser de forma radical. Se for o caso, passa com algum médico endócrino, clínico, com a nutróloga, vai lá com a Carol Próclio e conversa com ela se ela identifica alguma coisa a mais que possa melhorar, alguma reposição vitamínica específica. Mas a alimentação em si, eu também valorizo demais. Nossa, só pergunta boa. Que legal. Se tivesse criado um. Tá vendo por que que eu não gosto de criar roteiro para as lives, Vicente? Porque daí eu não ia colocar alguns temas Daí importantes. surgem Vicente, assuntos, surgem assuntos. Vicente é assim, eu mandei mensagem para ele ontem. Que horas, Vicente? 8 horas da noite. Falou, manda uma foto sua Nos que amanhã 8, você mais vai ou fazer menos. live. Você vai fazer uma live amanhã. Ai, meu Deus. Foi bom, foi ótimo, gostei. Não dá nem tempo de pensar. É bom que não dá Exatamente. tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Para tentar pegar alguma diferente, né? Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Aqui está bem parecida. Estou com 39 anos passando por isso. Eu acho que respondemos não todas as perguntas, mas todos os conceitos. Assim, eu tentei filtrar as perguntas que seriam muito semelhantes para a live não ficar repetitiva. Eu vou deixar a chance de alguém mandar alguma última pergunta, mas eu fiquei bem satisfeito. Assim, eu acho que a gente conseguiu responder os principais conceitos que nós precisamos fazer em relação à reserva ovariana. Então, tentando filtrar, ou resumir, né, se for fazer um resumo sobre a reserva ovariana, então, que ela há uma queda progressiva invariavelmente para todas as mulheres que não produzem novos óvulos, certo? Me ajuda a lembrar das coisas. É, Depois, a baixa reserva ovariana não tem relação direta com a qualidade dos óvulos, mas sim, principalmente com a idade da mulher e os outros fatores, como estilo de vida, como o Vicente acabou de falar. Então, cuidado na relação quantidade versus qualidade. Então, você sempre tem que avaliar em conjunto a idade da mulher, sua reserva ovariana, tempo de fertilidade, fator de fertilidade. Então, a reserva ovariana cai, não há relação direta com a qualidade. Então, você tem que, para falar sobre qualidade, tem que olhar outros fatores. Baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade. Eu tenho um monte de gente que me procura que tinha indicação de FIV porque está com baixa reserva ovariana e não tem indicação de FIV. Não porque tem baixa reserva ovariana que tem que fazer fertilização in vitro. O que mais, Vicente, que a gente falou aqui hoje? Os cuidados estratégicos para quem tem baixa reserva ovariana, para nós tentarmos melhorar as condições, seja com suplementação, seja com estilo de vida, ou no intratratamento de fertilização in vitro. E que não porque tem baixa reserva ovariana ou idade avançada, que eu preciso desistir dos seus óvulos e partir para tratamento de ovo doação, sem ao menos tentar e buscar na prática as chances que podem acontecer. Eu acho que esses foram os 5 principais pontos que a gente conseguiu debater aqui hoje, aí com muito mais propriedade que você colocou durante a live, para quem entrou agora, depois assiste a live toda. Tem algum outro ponto que você lembra, Vicente, que a gente colocou aqui? não, acho que foi isso, foi bem abrangente, né? Foi uma discussão muito legal, né? Gostei bastante, foi bem legal. Eu também, curti demais. Bom, Bem então vamos legal. fazer o meu agradecimento e aí deixo para você as palavras finais. Então, Vicente, primeiro, obrigado a todo mundo, né, que participou. Acho que foi uma live bem interativa. Eu não sou muito bom para fazer live Sim. interativa quando eu estou sozinho, porque eu não consigo falar e ler homem, né, Vicente? Homem é assim, né? Não consigo falar e ler. Ou fala ou olha. Ou fala ou lê, né? Eu vejo algumas lives das mulheres, eu acho impressionante. Elas fazem a live, já estão respondendo. Falo, gente, como é que elas conseguem? Eu não consigo. Em 2 eu consegui melhor. Então, primeiro agradecer a todo mundo. As perguntas foram sensacionais. E super agradecer a você, Vicente.
não só pela live aqui hoje, mas por toda a ajuda do dia a dia. Não são poucas as vezes em que eu peço ajuda para o Vicente lá em Campinas, com as minhas próprias pacientes, por conta da logística. Eu só recebo elogios, não só pela qualidade técnica, mas pelo carinho como você atende o pessoal. Você é um cara diferenciado, tem uma vida muito próspera aí no mundo da reprodução, já está voando, mas não tenho certeza que vai muito longe. Então, super obrigado. Obrigado por participar de última hora com a gente aqui hoje. Nós veremos aqui várias vezes de novo. E para a Fernanda que mandou aqui que perdeu, vai ficar gravado. Fernanda, depois você assiste inteirinha, eu vou já salvar aqui e gravo para você. Vicente, deixo para você falar o que você quiser e deixar o recado final para quem estiver aí. Eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer a todo mundo que conseguiu compartilhar esse momento com a gente, essa horinha que a gente discutiu, foi muito legal, muito mesmo. Eu ainda estou me habituando, começando a fazer essas lives, é muito legal, essa interação é impagável, é muito interessante, muito engrandecedora. Agradecer a você pelo convite e a toda a equipe do FIVMed que me acolheu desde o início. E a gente tem com certeza um longo caminho aí pela frente. Eu sou eternamente grato a tudo que vocês fizeram. E essa conversa, esses momentos vão ser cada vez mais frequentes, com certeza. Obrigado, viu? Boa. Coração. Eu que agradeço. E mandaram aqui de tirar dúvidas. Quem tem dúvidas que a gente não vai conseguir responder agora na live, manda no direct para a gente, seja para mim, seja para o Vicente, que na medida do possível a gente vai respondendo todo mundo. Tá bom? Obrigado, boa noite. Valeu, Vicente. A gente se vê amanhã no FIVMed. Beijo grande. Tchau, gente. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.